Josué capítulo 1 tem uma conexão muito direta com Deuteronômio 29. Deus, Ele compartilha da sua palavra ao seu povo. E uma palavra compartilhada do altar, ela tem um poder de abrir caminhos e colocar a cada um de nós dentro de um destino maravilhoso. Deus, logo na entrada do texto de Josué capítulo 1, Ele aborda a Josué dizendo o seguinte: tem uma má notícia, Josué, Moisés, meu servo, é morto. Mas tem uma boa notícia: dispõe-te agora, porque eu estou dando a vocês uma terra, e onde vocês pisarem os pés, eu a darei como prometi a Moisés. O que Deus está dizendo aqui é: Moisés partiu, mas a minha palavra permanece. Quem está aí? Queridos, pessoas passam em nossa vida, mas a palavra permanece para sempre. Josué é uma continuidade. Diga, Josué é uma continuidade. Deus é um Deus de continuidade. Ele fala algo para alguém, e Ele vai estabelecendo seus propósitos com o passar do tempo. Ele faz uma promessa para Abraão, para Isaac, para Jacó, para Moisés, para Davi, e Ele vai seguindo. Os homens vão passando e Ele continua seguindo, até que o Senhor venha. Amém? Quando os homens param, Deus não para. Quando os homens passam, Deus continua. Diga, quando os homens passam, Deus continua. Amém? Aleluia. Então Josué, no primeiro capítulo, no versículo 8, diz assim, não cesse de falar do livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Diga, o que está escrito, está escrito. Quando Jesus foi crucificado, alguém mandou confeccionar uma placa nos 3 principais idiomas da época, dizendo assim: Jesus, Rei dos Judeus. E alguém chegou até Pilatos e diz assim: não, arranque a placa, coloque assim, que ele disse que é o Rei dos Judeus. E Pilatos respondeu assim: o que está escrito, está escrito. Olhe para alguém e fala assim: o que está escrito, está escrito. Amém? Ainda que alguém fale contrário, o que está escrito, o que está escrito, pronto. Porque não foi Deus, não foi o homem que disse, foi Deus. E quando Deus fala, irmão, ponto e final. Não tem alguém falando, não vai dar certo. Deus já disse, então ponto. Pare de ouvir o grito das multidões e comece a ouvir a voz de Deus, pelo amor do Senhor. Quando nós olhamos aqui, o Senhor vai dar uma orientação, para que vocês sejam bem-sucedidos, para que vocês prosperem. Vocês precisam meditar na palavra de dia e de noite. Então Deus está dando uma direção, amém? Para que vocês avancem, para que vocês tenham sucesso, para que vocês sejam a bênção, para que vocês possam chegar a outros limites, vocês precisam meditar na palavra de dia e de noite. Amém? Se eu medito na palavra de dia e de noite, não tem como não dar certo. Pasme, mas ainda tem pessoas que não conseguiram ler nenhuma página, ou muitos não conseguiram ler Mateus, muitos não conseguiram ler nem João.
que dirá uma Bíblia toda. Amém? Mas a palavra diz o quê? Para prosperar eu tenho que meditar. Aonde? Na palavra de Deus. Quando? De dia e de noite. Essa é a direção de quem? Do próprio Deus. Sim ou não? Olhe para alguém e diga para essa pessoa assim, ó: você foi projetado para ser um sucesso. Amém? Quem planejou você não foi a sua mãe nem seu pai. Quem planejou você para você ser um sucesso foi o Senhor. O mesmo que fez o céu e a terra te projetou. Onde? No coração dele. Então esqueça tudo que disseram a teu respeito. Meus amados, se eu fosse me atentar a tudo que disseram ao meu respeito sobre o que eu não seria, eu nem aqui estaria. Mas eu preferi ouvir, ao invés dos gritos das multidões, eu fiquei com aquilo que Deus disse. Um homem só chega num determinado patamar quando ele para de ouvir as multidões e começa a ouvir a voz daquele que disse. Porque o que está escrito, está escrito. Diga comigo, o que está escrito, está escrito. Então, eu e você fomos desenhados para um propósito. Diga, eu fui desenhado para um propósito. Glória a Deus. Quando alguém vai fazer um móvel planejado na tua casa, ele não chega com um monte de madeira lá e constrói. Não, ele faz o quê? A medição, o comprimento, a largura, a espessura. Sim ou não? Ele coloca isso num papel e depois o que ele faz? Ele vai fazer um cálculo do quanto de material, sim ou não? Do custo disso. E quando Deus fez um levantamento do material, e quando ele viu o custo disso, ele percebeu que isso iria custar a vida do filho dele. Aleluia! Para te colocar na estatura correta, para estabelecer você como filho, ele iria precisar trazer sobre as nossas vidas algo que nós naturalmente não poderíamos comprar. Ah, mas eu sou bonzinho, eu vou ser salvo. Não, querido. Ah, eu dou caridade, vou ser salvo. Não, querido. A salvação, ela é individual e ela é pela graça. Ela não é porque você é bonzinho, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. A Bíblia diz que não há nenhum bom, nenhum sequer, porque a natureza do homem é uma natureza má. Você está aí? Não. Mas nós fomos desenhados, diga, eu fui desenhado para um propósito. Ah, mas eu sou feinho. Você foi desenhado para um propósito. Ah, mas eu sou cabelo pichain, desenhado para um propósito. Eu sou moreno, desenhado para um propósito. Meu nariz é de coxinha, desenhado para um propósito. Sim ou não? Por quê? Quem te criou sabe o motivo pelo qual criou você assim. Ah, mas eu sou careca, e agora? Ué, careca vive tão bem, ou até melhor do que alguns cabeludos por aí, irmão. Você está aí ou não? Por quê? Porque você foi desenhado para um... Amém? Querido, se você só entender só isso da palavra, o diabo já perdeu essa batalha. Então o projetista, quando ele projeta algo, ele projeta para que aquilo esteja adequado, para que aquilo esteja dentro de um molde, para que aquilo funcione na medida correta. Se você em algumas áreas da tua vida não funcionava da maneira correta, o Senhor está lhe fazendo um convite nesta noite. Se você tiver a mente do meu filho, então você vai entender que você é um desenho perfeito para um projeto maravilhoso que eu desenhei para a tua vida, para se manifestar através da tua vida. É isso. Ninguém projeta algo pensando, estou projetando, mas vai dar errado. Não. Deus não te projetou para você dar errado.
Deus te projetou para você ser um sucesso. Diga, eu fui projetado e desenhado para ser um sucesso. O que a gente precisa entender é que sucesso é ser efetivo, não é ter fama, porque tem gente que tem fama, mas não tem sucesso, porque muitas vezes tem fama, mas está fazendo algo que não está agradando a Deus. Vou dar um exemplo para você. Alguns cantores que até já partiram, como eles começaram? Eles começaram no desenho certo, apropriado, para ser um sucesso. Mas eles trocaram o sucesso de Deus pela fama. Vou citar Michael Jackson. Deixou a igreja, teve fama, mas perdeu o sucesso ministerial. Whitney Houston teve sucesso, teve fama, mas perdeu o sucesso daquilo que Deus tinha para ela. Elvis Presley, também criado dentro da igreja, recebeu fama, mas não tinha sucesso ministerial. Por quê? Porque aquilo que tinham não era para a glória própria, aquilo que tinham era para a manifestação da glória de Deus. Então sucesso é ser efetivo, sucesso é estar aonde Deus quer, fazendo o que Deus planejou. Amém? Eu estabeleci e desenhei um plano perfeito profissional. Olhando naturalmente, eu pensei, rapaz, eu não tenho condições, em nenhuma condição financeira, para alcançar aquele nível. Então eu desenhei tudo, trabalhei meticulosamente para que aquilo acontecesse. Maravilha, aconteceu. Só que quando estava lá no topo, Deus falou assim: agora, você me ama mesmo, Júnior? Eu disse: amo. Você faria qualquer coisa pelo meu reino e pela minha vontade? Faria. Você abriria mão de qualquer sonho? Sim. Então eu quero a sua carreira profissional. Você está entendendo isso? Porque os pensamentos do Senhor são mais elevados. Então eu abneguei de algo que eu planejei e mergulhei de acordo com aquilo que Deus planejou. Essa é uma noite que Deus está falando para você: tira a tua mão para eu pôr a minha. Aleluia! Tira os teus projetos para eu te dar os projetos que eu planejei e desenhei meticulosamente para a tua vida. Então, nós precisamos entender que sucesso é ser efetivo naquilo pelo qual você foi criado. Essa mesa aqui foi projetada, planejada, desenhada e construída pelo pastor Domingos, lá de Tangará da Serra, assim como esse púlpito. Portanto, ela, para a finalidade que ela foi criada, ela é um sucesso. Sobretudo, você não vai chegar em casa falando assim: rapaz, o culto foi maravilhoso. O que aconteceu lá? A mesinha. Só que a mesinha é um sucesso. Por quê? Porque para aquilo que ela foi planejada, ela está sendo efetiva. Sim ou não? Então, pode parecer que a mesinha não tem valor, mas para aquilo que ela foi planejada, desenhada e projetada, ela é um sucesso. Quem está aí? Por quê? Porque ela cumpre o propósito para o qual ela foi desenhada. E por isso, dentro da efetividade desta mesa, ela é um sucesso. O que nós temos que entender nesses dias é que sucesso é cumprir a missão que Deus nos deu, por menor que ela possa parecer. Um dia um pastor se vangloriava dizendo: olha como os cultos estão maravilhosos, os milagres, os sinais, os prodígios, e ele se envaidecendo com tudo aquilo. E aí um dia ele chegou e agradecendo a Deus pelo seu sucesso pessoal e ministerial,
E Deus falou com ele assim: sabe por que a igreja está sendo uma grande bênção? Sabe a irmãzinha fulana de tal? Sei, é por causa dela. Porque todo dia ela vem aqui, ela unge, ela ora, ela intercede, ela clama por salvação, por milagre, por cura. E é por isso que está acontecendo tudo isso, e não é por causa de você. Toma. Podia ter ficado sem essa, sim ou não? Porque nós não vamos nos vangloriar de nada, porque a glória é de Deus. Sim ou não? Então, amados, tem gente que nunca vai ser famosa, porque sucesso é fazer tudo o que se precisa fazer com excelência. Amém? Sabe o mecânico que arruma o teu carro? Você coloca o carro lá, tem uns mequetrefes, sim ou não? Mas tem uns bons. Aí você coloca teu carro lá naquele bom mecânico, ele vai arrumar o teu carro, o teu avião, né? Temos bons técnicos de aviação aqui também, né? Então, o que vai acontecer? Você vai colocar teu carro lá, e aquele mecânico nunca vai ser famoso, mas para a finalidade que ele está lá, ele vai deixar o seu carro maravilhoso para você fazer uma viagem segura com a sua família. E isso é sucesso. Amém? Então, o problema da maioria das pessoas é que elas estão procurando sucesso na missão que não receberam. Aí alguém fala assim: não, mas pregar é tão fácil, se eu subir lá eu prego melhor do que o apóstolo. E pode até ser que sim. Um dia um amigo falou assim para mim, nós viemos de uma igreja apostólica, e ele disse assim para mim: Júnior, deixa eu falar um negócio para você, meu amigo. Que foi? Você prega melhor do que o apóstolo Estevão? Eu disse: ninguém prega melhor do que o apóstolo Estevão, porque eu identifiquei uma seta de Satanás para me envaidecer. Você está entendendo? E na hora eu disse: ninguém prega melhor que ele. Ponto, acabou a história. O diabo não encontrou acesso nos meus ouvidos e nem no meu coração. Você está aí? Não? Porque alguém que chega primeiro tem a primazia. Alguém que pagou um preço sabe quanto preço ele pagou para estar ali. Sim ou não? Então eu não vou desmerecer alguém que está cuidando da criança, alguém que está cuidando da igreja, alguém que está na missão do evangelismo, alguém que está na missão de receber alguém na porta com um sorriso no rosto. Eu não vou desmerecer alguém que limpou o altar, eu não vou desmerecer aquele que limpou os banheiros antes de você chegar e tudo já estava pronto. Por quê? Porque alguém identificou e entendeu que tem uma missão que pode parecer pequena e insignificante, mas Deus lá do alto da sua glória está dizendo: muito bem, servo amado, seja fiel no pouco, e sobre o muito eu te colocarei. Sabe onde começou o meu apostolado? Lavando banheiros da igreja. Isso não é demérito algum, isso é um privilégio. Sabe como eu pensava? Um homem como eu fui, sustentado por tudo aquilo que eu fiz, estar aqui já é um grande privilégio. Porque eu sei de onde eu fui tirado, e não vou me vangloriar por estar nesta posição, porque a palavra diz que quanto mais você cresce, mais você deve servir. Você está entendendo, sim ou não? Então, diga para alguém do seu lado: procurar sucesso na missão que você não recebeu é um fracasso. Porque às vezes pode até dar certo, mas vai gerar um grande custo para você. Eu conheço grandes evangelistas que foram ungidos pastores, e como pastores foram um insucesso, porque não foram chamados para o pastoreio, foram chamados para evangelizar. Não foram chamados para apacentar, foram chamados para trazer os que estão lá fora. Por isso a palavra diz que a uns o Senhor chamou como evangelistas, pastores, mestres. A uns o Senhor chamou como profetas, a outros como apóstolos.
E cada um está dentro de sua esfera de missão e propósito. Diga: eu tenho uma missão, eu tenho um propósito. Glória a Deus. Alguém aqui, fale a verdade, porque falar mentira lá fora já é feio, imagina dentro da igreja, sim ou não? Alguém aqui, algum dia, precisou apertar um parafuso, aí você olhou nas gavetas e não tinha uma chave de fenda. Aí qual foi a sua brilhante ideia? Olha aí, vejo que tu és profeta. Aí o cidadão não tem uma chave fenda ou Phillips, o que ele faz? Usa uma faca e pega aquela de mesa, que tem a ponta mais mole ainda. Não, porque cabe exatamente na cabeça do parafuso, e você vai rodando aquilo, sim ou não? É ou não é verdade? Quem nunca fez isso, atire a primeira pedra. Ai, ai, ai. A pergunta que eu faço é: funcionou? Funcionou ou não funcionou? Funciona. Ele não aperta, mas dá uma segurada, é ou não é? Como que é, irmão? Não é? Não fica bem firme, mas dê uma segurada, pelo menos o parafuso não cair. Pior é que funciona. Diga assim para alguém: pior é que funciona. Mas qual a consequência disso, pastor Márcio? É que quando você pega a faca e aperta o parafuso, acontecem duas coisas. Diga duas coisas. Você fere a faca e você fere o parafuso. Você está aí não? Glória a Deus, você está aí não? Então você violenta a faca e você violenta o parafuso. Porque quando você torce a faca, você afeta a ponta da faca e afeta também o parafuso. Assim é toda pessoa que está funcionando fora de um propósito. Ela é forçada, ela é violentada, porque ela não foi chamada para tal coisa e ela está fazendo ali. Quem está comigo? Então, queridos, tudo aquilo que funciona é perigoso, porque uma prótese também funciona, mas ela não está ligada ao corpo. Diga: eu não sou uma prótese, eu sou um projeto de Deus, eu fui desenhado por Deus. Amém? Então olha só, essa faca foi forçada e violentada, sim ou não? O que vai acontecer? Quando você me convidar para jantar na sua casa, só uma dica, tá bom? Quando você me convidar, o que você vai fazer? Aquela faca que você estragou apertando o parafuso, o que você vai fazer com ela? Vai colocar à mesa? Não, você vai porque ela está danificada. É ou não é? Você está aí não? Fala alguma coisa, pelo amor de Deus. Você não vai trazer a faca para a mesa porque ela foi usada fora do propósito. E fora do seu propósito, ela começa a perder a serventia, ela começa a ser desprezada, ela começa a ser deixada de lado, e ela começa a não ocupar mais o lugar devido que ela foi planejada para estar. Você está aí? E eu vim aqui para te dizer algo nesse domingo. Deus tem uma missão para você. Levante a mão e diga: Deus tem uma missão para mim. Amém? Eu vim aqui para te dizer que se em algum lugar, de alguma maneira, por causa de alguma coisa, por causa de alguma pessoa, a missão tenha parado em você, o Senhor está dizendo nesta mesma noite: a missão vai retornar para as tuas mãos, para a tua vida, porque você vai entrar a partir desta noite dentro de um propósito. Diga comigo: eu vou cumprir a missão, porque missão dada é missão cumprida. O texto que nós lemos de Josué, capítulo 1, versículo 8, diz assim: fala, medita
e cumpre. Diga comigo: falar, meditar e cumprir. Falar, meditar e cumprir. Você quer ajustar os planos de Deus à sua vida nessa noite? Então, fala a palavra, medita na palavra e cumpre a palavra, e a promessa de Deus na tua vida vai ser um sucesso. Amém? Essa não é uma igreja de famosos, essa é uma igreja de efetivos. Não é uma igreja que funciona, porque prótese também funciona, mas é uma igreja efetiva, uma igreja de missão, uma igreja que vai além da nossa capacidade humana e natural, porque nós não operamos na esfera natural, nós já estamos assentados nas regiões celestes, e nós vamos nos movimentar de forma diferente, porque Deus vai colocar uma missão na mão de cada um de nós, e nós seremos efetivos para a glória do Eterno. Essa é uma igreja de badalada, essa é uma igreja de gente que cumpre com excelência a missão dada. Uou! Eu vim profetizar que se alguma coisa ainda estava atrapalhando a missão de Deus na tua vida, Deus vai te ajudar a reorganizar a missão. Você está aí? Deus está reposicionando a missão na tua vida de novo. Diga comigo: eu vou cumprir a minha missão. Irmãos, então se encha da palavra para falar, para meditar e para cumprir. Medite na palavra do Senhor, quando de dia e quando de noite, para que Ele possa fazer você prosperar em tudo que você fizer. Olha o que diz a palavra: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e nos seus mandamentos se alegra. Feliz será e será próspero, em tudo irá bem. Se você meditar, se você falar da palavra, se você cumprir a palavra, então tudo te irá bem. Não é quase tudo, é tudo. Não sei se você acredita, mas Deus nos desenhou para um plano, para um propósito. Eu vim dizer a você que se o mundo te violentou, te colocando em posições que não eram suas, todo engano caia por terra da tua vida hoje, porque Deus vai alinhar você com a verdadeira missão que Ele te chamou, em nome do Senhor. E talvez a pergunta que não queira calar dentro de você é: mas qual é a minha missão? Essa noite Deus está te dando uma missão. Porque se tem uma coisa que Deus continua fazendo até hoje, é falando. Diga: Deus continua falando. O problema, querido, sabe qual? É que embora Deus continue falando, nós deixamos de ouvi-lo. Embora Deus continue falando, nós paramos de ouvi-lo. Por quê? Porque nós fomos sendo acostumados com um evangelho que não custa nada. Nós fomos sendo acostumados com um evangelho que eu não tenho que sofrer por nada, de um evangelho que eu não tenho que abnegar de nada, que eu não tenho sofrer por nada, que eu não tenho que pegar uma cruz e seguir. Meus amados, escute. Um dia nós estaremos em casa, um dia nós estaremos nas mansões celestiais, mas enquanto aqui na terra haverão tribulações, Jesus disse: no mundo haverão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele está dizendo: eu gerei habilitação para que vocês vençam aqui, e que vocês possam ser transportados para as mansões celestiais. Essa vida aqui é muito curta. Você pisca o olho, tem 20, pisca o olho, tem 40, pisca o olho, tem 50, pisca o olho, tem 70, pisca o olho, tem 80, e alguns piscam o olho e com 20 mesmo vão embora. Agora, a verdadeira vida começa a partir da nossa partida. Quem está aí?
A questão não é se Deus está falando, a questão é se nós estamos ouvindo aquilo que Deus está falando. Não reclame que Deus não está falando se a tua Bíblia continua fechada. Não fique falando que Deus não está falando se a tua Bíblia continua naquela gaveta empoeirada. Não continue dizendo que Deus não está falando se a tua Bíblia continua lá escondida, empoeirada, e ela está aberta continuamente no Salmo 91. Não, porque se tiver no Salmo 91, Satanás não aparece. Não, a palavra diz assim, ó: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Eu já vi gente endemoniada rasgando Bíblia, irmão. Eu já vi. Por quê? Porque não é apresentar a Bíblia, é apresentar quem você é de fato, qual é a sua identidade espiritual de fato. Os filhos de um sacerdote foram expelir demônios e disseram assim, ó: eu te expulso em nome de Jesus que Paulo prega. E o demônio disse assim: conheço Jesus, sei quem é Paulo, mas quem são vocês? E a palavra diz que eles apanharam, saíram correndo nus, porque os demônios rasgaram as vestes deles, e eles foram envergonhados. O que é isso? Eles não tinham identidade espiritual para uma missão. Diga: nessa noite, Deus me dará identidade espiritual para uma missão maior que a minha própria vida. Você está aí? Deus fala comigo. Mas como é que eu falo se você não ora, se você não busca? Tem gente que só busca a Deus quando o bicho pega. Tem gente que só busca a Deus quando as finanças apertam. Tem gente que só busca a Deus quando o médico fala assim: agora já era. Tem gente que só busca a Deus quando o juiz fala assim: cara, o martelo já foi batido. Aí ele vai: meu Deus, e agora? Busque a Deus quando tudo estiver bem. Atraia Ele para sua casa quando tudo estiver bem. E quando tudo estiver mal, Ele já vai estar lá. Você está aí? Não reclame. Não reclame se Deus está em silêncio, se você não se expõe às pregações e às leituras e às orações. Então a primeira coisa que nós precisamos é descobrir a missão. Se você voltar comigo em Josué capítulo 1, versículo 2, vai perceber que Deus vai dar uma missão a Josué. Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa o Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Ele chama Josué e fala: eu tenho uma missão para você. Então olha só, quem dá a missão é Deus. Olhe para alguém e fala: quem dá a missão é Deus. Amém? Irmãos, o que chama a minha atenção é que ele fala assim para Josué: seja forte e corajoso. Por que Deus fala assim para Josué? Porque ele não era nem forte e nem corajoso. Apóstolo Júnior, como é que eu vou saber que foi Deus que me mandou? Porque só Deus para chamar alguém inapropriado, inadequado, sem força e sem recurso para uma missão maior que você. Você está aí? Qual é a missão? Retoma aquilo que ficou no passado. Deus está falando: Josué, há 40 anos atrás, você fez parte de uma missão com os espias, e a missão não foi um sucesso. Há 40 anos atrás, Josué fez parte de uma tentativa fracassada, aparente, mas agora 40 anos depois, Deus está dizendo: vai porque eu vou ser contigo, vai porque eu vou ser contigo, vai porque eu vou ser contigo. Eu estou diante de homens e mulheres que fracassaram em algumas missões que Deus havia te dado, mas Deus está falando: eu vou retomar a missão e colocar na tua mão, para que você seja efetivo, para que a minha glória repouse sobre a tua vida. Então somente seja forte e corajoso e não temas.
Por quê? Porque eu sou contigo. Leva para casa. Eu vim aqui para te falar que essa noite é uma noite de retomada. Aqueles que deixaram sua vida espiritual estagnada no passado. Eu estagnei porque alguém não concordava. Eu estagnei porque alguém criticou. Eu estagnei porque eu fui fraco. Eu estagnei porque eu tive medo. Eu estagnei porque me disseram, porque falaram de mim. Eu estagnei porque me traíram. Eu estagnei porque criaram situações, porque mancomunaram contra mim. Mas o Senhor está dizendo para você: é tempo de retomar a missão nesta noite. Sabe o que Deus está te dizendo nessa noite? Eu não me esqueci das promessas que eu te fiz. Diga: fiel é quem prometeu, e Ele vai cumprir. Sabe qual é o versículo da minha vida inteira? Filipenses 1:6. Toda vez que uma situação vem contra mim, todas as vezes que as pressões vêm contra mim, o Senhor fala assim: Júnior, Filipenses 1:6, aquele que começou a boa obra em vós, é fiel para completá-la, até que o Senhor venha. Aí eu me reanimo no Senhor de novo, para caminhar mais 40 dias, mesmo que seja no meio do deserto. Porque o importante não é o lugar que você está, o importante é quem está do teu lado no lugar que você está. Você está aí? Não. Vou dizer de novo: a questão não é o lugar em que você se encontra, a questão é quem está andando com você. Porque se Deus for comigo no meio do deserto, vai haver uma nuvem, vai haver pão, vai haver maná, vai haver suprimento, vai haver refrigério, vai haver água na rocha. Por quê? Porque se eu estou com aquele que resolve, Ele resolve. Amados, é muito comum em países que foram fechados para o Evangelho, e nós estamos caminhando nessa direção, porque nós estamos, de certa forma, num período de trevas na nossa nação brasileira. Mas em alguns países fechados para o Evangelho, em alguns países como Indonésia, como algumas partes do Oriente Médio, andar com a Bíblia nas mãos é um crime passível de morte ou prisão perpétua. Quem está aí? E aí você tem uma Bíblia na sua mão, na sua gaveta principalmente, e nem lê. Mas nos países que a Bíblia é proibida, o que as pessoas costumam fazer? Porque se forem pegas com a Bíblia na mão, está preso, está condenado à morte, ou condenado à prisão perpétua. Então, alguns lugares, portar uma Bíblia é crime capital. Você sabia disso, não? Então você está num país ainda livre, por enquanto, porque caminhamos para uma derrocada, se o Senhor não intervir. Se você for pego com a Bíblia em determinados países, você pode ser condenado. Então qual a maneira que alguns cristãos fizeram como estratégia para compartilhar a palavra de Deus? Pegam a Bíblia, dão uma página para cada um, rasga a primeira página para você, segunda página para você, e assim distribui a Bíblia entre os irmãos, cada um recebe uma página. Muitas vezes, quando tem muita gente, aí eles pegam a página e vão rasgando para cada um ficar só com um versículo. Quem está comigo? Isso deveria nos incomodar o coração, porque temos uma Bíblia inteira e a gente não lê. Temos aplicativos no nosso celular e a gente não lê. Sim ou não? Só que quando você entende a realidade lá fora, você precisa entender que tem que dar mais valor nesse livro que está nas tuas mãos.
Então, Deus está te convidando para fazer uso dessa ferramenta que te norteia o destino. Tem pessoas que estão orando em busca de uma resposta, e muitas vezes a resposta está guardada na tua gaveta, porque você tem uma Bíblia que você não abre. Tem gente que se vangloria falando assim: ô apóstolo, a Bíblia está toda detonada, olha a minha como está toda lindinha. É, irmão, mas eu leio, né? Você está aí não? A minha está toda coladinha ainda. Você deveria ter vergonha de sua Bíblia estar toda coladinha. Sim ou não? Sabe quando a Bíblia está nova, que ela fica colando as páginas? Que não lê, né, irmão? Só que a Bíblia está falando o quê? Medita na minha palavra, quando? De dia e de noite, porque aí vocês prosperarão. Segredo espiritual. Num desses países que a Bíblia é distribuída, como eu disse para você, sobrou apenas um pedaço de papel para um homem. Só um pedaço de papel, um fiapo. E todas as vezes que ele precisava de uma direção de Deus, ele pegava o fiapo do papel, e nesse fiapo só tinha escrito o seguinte: e disse Deus. Só isso. Estava escrito o quê? Alguém pegou o fiapo do papel que estava com ele e falou assim: rapaz, como é que se mantém sua fé, sua esperança, sua expectativa, a missão, só com esse pedacinho escrito, e disse Deus? Sabe o que esse homem respondeu? Se Deus disse para todos os profetas, e ele fez uma revolução através da palavra dele, então somente essa palavra escrita, e Deus disse, pode me levar a um nível poderoso e extraordinário, porque se ele disse, eu creio e eu vou viver. Você pode aplaudir o Senhor por isso? A gente deveria ter a vergonha, sim ou não? Irmão, não estou aqui fazendo juízo de valor de ninguém, mas nós precisamos nos reavaliar como cristãos. É ou não é? Diga assim comigo: se Deus disse, isso basta para mim. Glória a Deus. Se um homem se apegou à sua fé em apenas um inscrito, você imagina, querido, o que Deus pode fazer com você, com a Bíblia inteira na mão? Deus ainda fala, mas nós precisamos começar a ouvir. Diga: Deus ainda fala, mas nós precisamos começar a ouvir. Diga para alguém: Deus ainda fala, mas nós precisamos ter ouvidos para ouvir. O que nós precisamos compreender é que Deus continua falando como sempre falou. O problema é que nós temos ouvido muito mais a nossa voz, da nossa vontade, do que a voz de Deus. Você pode pegar, você dá uma direção para alguém sobre uma situação que é bênção, aí ele fala, é Deus. Mas quando Deus fala assim, fala para ele que vai passar um deserto, é o Satanás. Quando Deus fala, olha, o milagre está à mão, você fala, é de Deus. Quando Deus fala assim, você vai passar por um processo, por um vento, você fala, é o diabo. Tem gente que eu falo coisas aqui e fala assim, não, está repreendido. Um dia eu orei por uma pessoa aqui na igreja. Aliás, um dia eu orei por uma pessoa lá em São Paulo. E a mulher chegava na igreja com o olho roxo, toda cheia de hematomas. E ela sempre chegava chorando para a bispa, mas apanhei de novo do meu marido, apanhei de novo. E o cara com a Bíblia, andando para lá e para cá com a bibliona gigante debaixo do braço. E ó, na mulher, ó. A Bíblia diz assim, ó, é melhor não conhecer. Porque se você conhecer e não praticar, isso tem um dano para a tua vida.
Aí eu vi aquela situação, falei: o que aconteceu, irmã? Não, apanhei de novo, pastor. Então eu vou orar agora, e Deus vai agir hoje, e você não vai apanhar nunca mais. Não, então ora, pastor, ora. Pus a mão na cabeça da mulher, ela em lágrima, toda roxa. Senhor, em nome de Jesus, arranca tudo aquilo que destrói a vida dessa mulher. A partir de hoje ela não vai apanhar mais. Aí liga para a bispa: ai, tá ligando, meu marido morreu. Fazer o quê? O problema não era o marido? Tem alguém aqui precisando de oração, não? Ai, ai, ai. Só para quebrar o gelo, né, gente? O negócio estava pesado. Nós precisamos compreender que Deus continua falando. Como Ele sempre falou, o problema é que nós não temos ouvido a sua voz, porque nós estamos ocupados demais com muitas ocupações que são supérfluas. Outro dia eu vi um videozinho bonitinho de uma criança caminhando na rua só de fralda, falando: vem brincar com Deus, mãe, vem brincar com Deus, deixa as coisas inúteis que a senhora está fazendo aí e vamos brincar com Deus. Ele chamou a gente para apostar corrida, nós 3. Falei: rapaz. E aí você vê de fundo tinha uma árvore, e a árvore começa a balançar assim, ó. Você fala: rapaz, se os profetas não estão tendo sido encorajados para pregar uma verdade, Deus vai usar as crianças, Deus vai usar as pedras, Ele vai usar o que tiver nas mãos, mas a palavra dele vai ser pregada. Você está aí, não? Deus continua usando a mensagem, Deus continua usando pessoas, Deus continua usando ambientes e circunstâncias, Deus continua usando louvores, Deus continua usando o teu quarto secreto, o teu carro, Deus continua falando no púlpito da igreja, Deus continua falando em encontros ocasionais, em situações aleatórias, Ele continua falando ao coração do seu povo. Esta é uma noite para você ouvir o que Deus tem a tua vida, sobre a tua vida, e entender qual é a missão. Josué ouviu Deus dizendo assim: a sua missão é retomar de onde você deixou. A sua missão é continuar onde as coisas tinham sido abandonadas e esquecidas, aonde as multidões disseram: não, lá não tem jeito, porque lá tem gigantes. Eu vou liberar uma palavra profética na tua vida. Eu vou dizer, querido, é tempo de tomar ambientes espirituais que ficaram no passado e continuar a missão que Deus te deu, em nome de Jesus. Ambientes espirituais que ficaram no passado, Deus vai retomar nas tuas mãos. Recomberecharacarache. Talvez você me pergunte: mas o que falta? Por que deu errado antes? Por que não aconteceu? Qual a pergunta que nós fazemos? O que faltou na tentativa frustrada? O que faltou no passado? E o Espírito Santo tem uma resposta, e eu vou compartilhar. Sabe o que faltou para você e que faltou para grandes homens da Bíblia? Faltou de eles saberem quem de fato eles eram. Faltou eles saberem quem eles eram. Faltou eles saberem qual era a sua identidade. Faltou que eles soubessem quem eles eram de fato. Porque talvez teu pai, tua mãe, teus avós sonharam que você fosse isso ou aquilo. Não é sobre o que alguém sonhou, é sobre o que Deus profetizou. Minha mãe sonhou algo sobre a minha vida, o meu pai sonhou outra para a minha vida, mas eu fico com o que Deus profetizou. Eu fico com a missão. Amém? Sabe que faltou você reconhecer que Deus te
planejou e te projetou e te desenhou para ser uma bênção. Sabe por quê, querido? Tem muita gente dentro da igreja e não sabe quem é, porque você ainda vive às sombras de um passado que deu errado. Ah, porque fizeram comigo, porque falaram de mim, porque isso, porque aquilo outro, porque... Essa noite é uma noite para você escolher: vai ficar com a voz das multidões ou ficar com a voz daquele que planejou e projetou você, que desenhou você? Eu fico com o que Deus desenhou. Uma das especialidades de Satanás tem sido distorcer a imagem, confundir identidades, desfazer características que Deus plantou dentro de cada um de nós. Eu estou debaixo de temor e tremor para falar para você que Deus nesta noite quer restaurar a tua identidade, que Deus quer te dar características originais que Ele plantou dentro de você. Deus está dizendo: eu te desenhei, rebarabaxebrias, com um propósito e com a finalidade dos meus planos. Você pode ter sido torcido, abusado, como aquela faca do começo da ministração, mas Deus está dizendo: eu te alinhei, eu vou te aprumar, eu vou te destravar, eu vou te ajustar, para que você siga na missão que eu planejei. Talvez você escolheu um caminho mais fácil, talvez você foi rendido para ir para um caminho que rendia mais. Quando Deus me chamou para uma missão, eu fiquei pensando: o que rende mais? E Deus me disse: o que rende mais é você render a sua vida totalmente para os meus braços. Porque um homem abrir mão de um salário de 20 mil não é pouco recurso. Eu estou falando do ano de 2004. Não estou falando de 20 mil hoje, estou falando de 2004. Você está aí ou não? Não se iluda com as coisas que funcionam, não se iluda com recursos dessa terra. Deus está falando para pessoas que faltou alinhamento de identidade. Deus está te dando uma identidade nesta noite. Eu não sei o que ficou para trás, eu não sei onde você parou, mas eu sei que está na hora de uma retomada e de uma continuidade. Números 13:33 vai dizer assim. Eu já estou caminhando para terminar. 13:33. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Sabe por que eles não avançaram? Sabe por que eles não progrediram e não avançaram? Porque a identidade deles estava distorcida. Vimos também gigantes, descendentes de Anak, e nós parecíamos gafanhotos. Olha os detalhes do texto que chama a atenção. Há duas manifestações nesse texto. Observe que num dado momento o texto fala de descendência, e num outro momento ele fala sobre semelhança. Esse texto fala de duas coisas: descendência e semelhança. Eles temeram os descendentes de Anak, mas se esqueceram que eram filhos de Abraão. Preste atenção nisso. Temeram os descendentes de Anak, porque se esqueceram de quem eles eram filhos. Se atentaram sobre os gigantes, mas se esqueceram que o Deus que eles serviam era maior do que toda a geração de Anak. Você não pode se esquecer que você é filho. Não se esqueça qual é a sua ascendência, de onde você vem. A Bíblia diz que por meio de Cristo Jesus, todos nós nos tornamos filhos de Abraão por meio da fé. A Bíblia diz que somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus. Esqueça tudo que o teu passado gritou e se lembre de tudo que Deus já falou até aqui. Aleluia! Levante tua mão com fé e diga: Deus é o meu Pai,
o meu pai é Deus, e por causa do meu pai, eu tenho uma ascendência, eu tenho uma paternidade, porque eu sei de onde vim e para onde eu vou. Pegou? Estão amedrontados diante do inimigo, e de tão amedrontados que estavam, Douglas, se esqueceram, Luciano, de quem eles eram. O medo te faz esquecer quem você é e o tamanho do Deus que você serve. Não permita que os medos te façam esquecer quem é o teu verdadeiro pai. Outra coisa que estava no texto é que eles disseram: somos semelhantes a gafanhotos, porque também se esqueceram do que Deus disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Queridos, você não é filho de Anak, você é filho de Deus. Você está aí não? Diga: eu sou filho de Abraão pela fé, filho de Deus por meio de Cristo. Eu sou imagem e semelhança do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Você vai ficar com a voz de quem? Com a palavra de Deus ou com a voz da tua alma? Diga para alguém: nunca se esqueça de quem você é filho e com quem você parece. Você está aí? Porque nenhuma orfandade vai assumir o papel de Deus na tua vida. Eu não vim te impressionar nessa noite, eu vim para te lembrar quem é o teu pai. Há poder no nome de Jesus. O que Deus disse para Josué: passa o Jordão para a terra da tua promessa. Deus está renovando forças de pessoas aqui, independente da idade que você tenha. Colocaram um peso geracional sobre os seus ombros, mas o Espírito Santo está quebrando este peso geracional. Eu quero fazer um pedido para você em nome de Jesus, e quero declarar uma palavra: você não vai terminar como teus avós, você não vai terminar como seus tios, você não vai terminar como teus pais, você não vai terminar como teus avós, como a tua tia, você não vai terminar como a sua avó. Se na tua casa pessoas morriam de câncer, você está quebrando isso pelo poder de Jesus. Se na tua casa pessoas morriam tragicamente, não vai ser assim na tua vida. Se na tua casa tinham pessoas que não conseguiam ser livres do vício, do álcool, da droga, não vai ser assim na tua casa. Se na tua casa tinham pessoas que não conseguiam se livrar da idolatria, da feitiçaria, não vai ser assim na tua vida. Se na tua casa tinham pessoas que não conseguiam se libertar do espírito de violência, não vai ser assim na tua vida. Se na tua casa tinham pessoas que morriam com problemas cardíacos do coração, não vai ser assim na tua vida, nem na vida dos teus filhos, nem dos teus netos. Se na tua casa tinham pessoas que viviam debaixo de condição de divórcio, não vai ser assim na tua vida. Se na tua casa tinham pessoas que viviam debaixo de condição de prostituição, mentira, de roubo, desemprego, falência, engano, não será assim na tua vida, porque você vai experimentar nessa noite o peso da glória de Deus e vai quebrar todo o espírito geracional que vai cair por terra agora da tua vida. Aleluia! Se Cristo vos libertou, verdadeiramente sois livres. Se no meio dos teus irmãos nenhum casamento prosperava, o teu casamento vai avançar até que a morte o separe. Se na tua família o espírito de loucura imperava, a partir dessa noite a mente de Cristo vai assumir a posição na tua casa. Se na tua família tinham presos, drogados, prostitutos, prostitutas, pedófilos, abusadores, se na tua família tinham falências, misérias, o Senhor está te colocando um ponto final nessa condição geracional. Deus está te dizendo: eu te coloquei em outra genealogia.
Eu te coloquei debaixo de uma nova história, debaixo de uma nova bênção. Você foi desenhado para dar certo. Você é um sucesso, porque eu planejei você, mesmo antes de chegar no ventre da tua mãe. Portanto, não tema, crê somente, porque a obra que eu tenho está inacabada, mas eu estou te dando a autoridade de filho. Rebarabachai. Se disseram para você que você parece um fracassado, se disseram para você que você parece inútil, inoperante, Deus está dizendo: eu não te desenhei para ser um fracassado, porque você se parece comigo. Oh, aleluia. Rebarachobre a caramai. Há uma unção de restauração nesta noite. Eu vejo ferramentas de Deus sendo recuperadas nesta noite. Eu vejo pessoas tomando uma jornada de onde pararam no meio do caminho por causa de uma mentira ao teu respeito. Eu amo a palavra de restauração, porque ela é o resultado de um sacrifício na cruz. Deus te diz: eu te restauro hoje, nesta noite. Se alguma das questões que eu mencionei aqui, você se enquadrou em algumas delas, saia do teu lugar e venha aqui. Eu quero impor a minha mão na tua cabeça. Xaracalabachaias. Se na tua família tinha falência, na tua não vai ter. Se na tua tinha divórcio, não vai ter na tua. Se tinha situações de aprisionamentos emocionais, físicas, espirituais, não vai ser na tua vida assim. Você foi desenhado pelo Senhor. Na minha casa tinha câncer de próstata, tinha câncer de mama, tinha câncer de útero. Não vai ser assim na tua vida, porque nós estamos debaixo de uma unção de restauração nessa noite. De Canarachaya.